Depois da vitória sobre a equipe do São Luís de Juí pelo Campeonato Gaúcho, os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante. Com algumas novidades, já trabalham pensando no Nova Iguaçu. Compromisso desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Rocher e Mercado apareceram no gramado, mas ainda não são certezas para a sequência colorada na temporada. A gente fala também a respeito do assunto do momento, que é Oscar, que foi pretendido pelo Internacional e isto foi aberto pelo próprio técnico Eduardo Cudê em entrevista coletiva. E a gente atualizou as possibilidades do meia desembarcar no estádio Beira-Rio. Enquanto isso, um clube do Rio de Janeiro sinaliza uma possibilidade de proposta por Maurício, mas os valores ainda estão abaixo daqueles que podem fazer o jogador sair do estádio Beira-Rio. Falaremos também sobre Rafael Borré, que em suas redes sociais postou um vídeo falando sobre os seus primeiros momentos em Porto Alegre, enquanto o adversário do Inter, na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, faz uma grande atuação contra o Vasco da Gama e chama a atenção do país inteiro. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 10 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre o treinamento que houve pela parte da manhã no CT Parque Gigante. Algumas novidades importantes nessa atividade logo depois do Internacional vencer a equipe do São Luís pelo Campeonato Gaúcho. 2 jogadores voltaram a trabalhar no gramado: Rocher e Gabriel Mercado. E essa foi a grande novidade no gramado do CT Parque Gigante. Não há uma garantia de que Rocher e Mercado estejam voltando ou estejam, por exemplo, à disposição para a partida de quarta-feira contra o Nova Iguaçu. Aliás, isso é bem difícil de se acontecer, mas são sinalizações positivas de que em um futuro próximo eles devem estar novamente à disposição do técnico Eduardo Cudê. Situações diferentes, é claro. O Gabriel Mercado teve uma pancada no joelho antes ainda do Clássico Grenal na partida contra o Novo Hamburgo e ainda não voltou. Já o Rocher sequer jogou ainda nessa temporada e estão em processos diferentes de evolução dessas lesões. O Inter se prepara para enfrentar o Nova Iguaçu na próxima quarta-feira. E a expectativa é que Borré e Fernando estejam na lista de relacionados que viaja para Brasília. Thiago Maia também. Mas existe o fato de que o Inter ainda espera um documento da CBF para ter certeza que Borré e Thiago Maia podem jogar pela Copa do Brasil. E a tendência é que isso aconteça porque a CBF, e a gente já falou sobre isso, sinalizou para o Internacional que esses jogadores podem jogar. Mas o Inter aguarda um ofício da Confederação Brasileira de Futebol para ter essa certeza e aí embarcar os jogadores para Brasília, tá? Na tarde desse domingo, a gente teve uma situação importante envolvendo o jogo dessa quarta-feira. Porque o Nova Iguaçu entrou em campo contra o Vasco da Gama pela partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Jogo no Maracanã, torcida do Vasco lotando o estádio e o Nova Iguaçu amassou o Vasco da Gama. Muito tem se falado que o Nova Iguaçu é um time muito perigoso, é a sensação do Campeonato Carioca, vai ser um duelo duro para o Internacional, mas isso ficou muito claro para o Brasil inteiro nesse domingo. O Nova Iguaçu foi muito superior ao Vasco da Gama e só não goleou o Vasco da Gama, sim, goleou, porque Léo Jardim fez diversas defesas muito importantes. O Nova Iguaçu abriu 1-0, o Vasco da Gama empatou 1-1 e saiu muito barato para o Vasco. O jogo da volta é lá em Nova Iguaçu e o Nova Iguaçu joga pelo empate, mas é um time perigosíssimo e isso ficou claro na atuação contra a equipe do Vasco da Gama, tá? Na tarde desse domingo, eu falei sobre outro assunto que é pauta prioritária no ambiente colorado, que é Oscar. Eduardo Cudê deixou claro na sua última entrevista coletiva que o Inter está tentando contratar o Oscar. Eu dou os detalhes de como essa negociação pode acontecer nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quando o Oscar pode vir, se existe a possibilidade de um pré-contrato, quanto ele ganha, por que o Inter quer ele, qual concorrência que o Internacional tem. Todas essas informações nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Domingo também teve conteúdo de Rafael Borré. Ele foi no seu Instagram e publicou um vídeo falando sobre o Internacional.
E ele trouxe algumas situações interessantes. Ele disse, por exemplo, que tem uma ligação já com o Internacional desde a adolescência, porque muito antigamente, quando ele jogava PlayStation, ele escolhia o Internacional em um jogo da Libertadores da América. E aí ele gostava de jogar com o Fernandão, com o Sobis, mas também com jogadores colombianos, compatriotas dele, Borré, Renteria, Vargas, naquele time do Inter que foi campeão da Libertadores em 2006, com esses dois jogadores colombianos. O Renteria foi campeão da Libertadores, o Vargas jogou o Mundial de Clubes, chegou no segundo semestre. E o Borré falou dessa ligação que ele tem com o Internacional. E falou sobre o ambiente também de recepção que ele teve da torcida. A campanha Free Borré, segundo o jogador, foi fundamental para que ele conseguisse a sua liberação antecipada junto ao Werder Bremen. Pela motivação dele, pela mobilização também junto aos dirigentes alemães, e ele colocou na torcida do Internacional um fator fundamental para que houvesse essa liberação que, segundo o próprio Borré, o deixa muito feliz. Borré, que está treinando normalmente e deve viajar para Brasília para enfrentar a equipe do Nova Iguaçu. Por último, eu trago uma informação que foi trazida pelo Thiago Fernandes, repórter do site Gol e da Band BH. O Thiago Fernandes, que é muito bem informado sobre o mercado da bola, ele trouxe a informação de que o Botafogo está preparando para a próxima janela de transferências de abril uma proposta por Maurício, e que seria uma proposta milionária, na casa de 12 milhões de euros, tá? Só que aí eu trago alguma situação importante que esta seria mais uma proposta vinda do futebol brasileiro que não chega nos valores que o Internacional aceita negociar pelo jogador. E mais uma vez a gente vai precisar estar falando aqui de uma sondagem de um clube brasileiro que não vai conseguir contratar o Maurício com esse valor. 12 milhões de euros é alto? É alto, mas o Inter tem 50% do Maurício. E aí, com esta conta dividida, ficaria bem complicado para o Internacional. O Inter ficaria, no máximo, com 8, 7 milhões de euros pelos seus 50%, entrando em um acordo com o empresário do jogador e com outras partes que detêm percentual do Maurício. E o Inter não quer vender o Maurício para o futebol brasileiro. E isso está muito claro. Nem o Maurício quer sair do Internacional para jogar em outro clube do futebol brasileiro. O Maurício está muito valorizado pelo que ele vem jogando ao longo dos últimos jogos, tá? E a ideia do Inter é potencializar essa valorização para que ele possa, na metade do ano, aí sim ser vendido por uma bolada de grana. 20 milhões de euros, 25 milhões de euros, quem vai dizer isso é o mercado. Mas o Maurício está jogando muito, e essa é a expectativa do Internacional. Por isso, 12 milhões de euros, a sondagem do Botafogo, ela não assusta o Internacional, ou não precisa assustar o torcedor, porque esse valor não tira o Maurício do Inter, tá? Aliás, é improvável que algum time do Brasil consiga tirar o Maurício do Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa segunda-feira, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, Premier League, Chelsea e Newcastle. Odd do Chelsea 1.93, odd do Newcastle 3.4, empate 4.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!